Vou começar esse vídeo dizendo que sim, a minha estante mudou de lugar, tudo mudou de lugar, agora tem uma sala imensa onde eu posso colocar todos os meus livros. Ainda tem uma luz que vem da janela assim, e tirando quando tem um churrasco no vizinho, eu tô me sentindo muito bem. Claro que a gente podia começar essa retrospectiva falando dos melhores do ano, mas eu achei que dava mais ibope a gente falar sobre aqueles livros que não funcionaram pra mim. Por que eu digo que não funcionaram pra mim, gente? Porque assim, nem todo livro funciona pra todo mundo. Eu posso ter detestado o livro e vocês podem ter gostado. Então eu acho que eu chegar aqui e dizer assim pra vocês, esse livro é uma porcaria, não é justo, porque vai que é o seu autor favorito, vai que você se apaixonou pela trama, vai que a história falou diretamente dentro do seu coração. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um jeito de encarar os livros, e eu preciso confessar que esse aqui foi um dos livros que menos funcionaram pra mim em 2020. Uma Casa no Fundo de um Lago, do Josh Malerman, que é o mesmo autor de Caixa de Pássaros. Eu ia falar Casa de Pássaros, mas não sei, gente. Quem tá acostumado comigo sabe que eu saio enrolando as palavras assim e tal, e eu tenho tentado fazer o menos de edição possível, então vida que segue, né? Então é do Josh Malerman, autor de Caixa de Pássaros. Eu até tenho Caixa de Pássaros na estante, mas depois de ler esse livro, pausa dramática, acho que eu não vou nem dar uma chance, tá? Um livro super fininho, eu comprei na livraria do aeroporto no ano passado, em 2019 ou início de 2020, não sei. Falei assim, nossa, tão fininho, deve ser bem legal, né? Uma casa no fundo de um lago, que suspense, que mistério. Gente, não funcionou, tá? A casa tá vazia, assim, eu não sei nem o nome do... Vou olhar aqui o nome do casal, pra ver se a gente consegue chegar a um acordo. Ela é a Amélia e ele, eu não lembro o nome, James. É Amélia e James, tá? São dois adolescentes e eles começam um trailerzinho, uma coisinha bonitinha, um romancezinho, e saem pra passear de barco. Desse barco, que é do tio dele, eles tem um lago, e desse lago tem um outro lago, e depois tem um estreito assim entre duas montanhas, que eles chegam num terceiro lago que não é visitado, que não tem nada lá, a não ser o teto de uma casa. Gente, aí a gente para. E eu pensei assim, olha que bacana, é um thriller, é um suspense, né? É fininho, o troço vai desenvolver, vai ser bem legal, um suspense. Eles estão aqui, ó, nesse barquinho, e aqui em cima, e aqui embaixo, dentro do lago, é a casa. Bicho, coisa mais sem pé nem cabeça. Assim, se fosse sem pé nem cabeça, e no final tivesse uma explicação, eu teria sido obrigada a não fazer esse vídeo, mas não tem uma explicação, tá? O romance deles vai se desenvolvendo, eles fazem incursões subaquáticas. Nossa, que ficou bonita essa frase, né? Eles fazem incursões subaquáticas, até arranjam equipamento de mergulho para ver o que tem dentro da casa, que tá totalmente imobiliada. A casa tá mobiliada, a casa tem piscina coberta, a casa tem as roupas das pessoas lá dentro. Na minha ideia, eu achava que o final ia ser bombástico, do tipo, tinham fantasmas naquela casa e iam abduzir os dois. E, gente, vocês sabem que eu não sou de dar spoiler, mas quando o livro acabou, eu falei assim, oi? É isso? Acabou? É aquela ali, com as luzes acesas, 3 pontinhos, acabou o livro. Olha, gente, vou te falar, tá? Intrínseca até caprichou, fez uma diagramação bonita aqui com os detalhes, a capa tá legal, o livro é menorzinho, mas olha, já tá até na minha loja do Shopee, porque, né, tem que ser em condição, não tem como manter esse livro, tá? Parei, se você gostou, me desculpa, tá? O segundo livro, que foi, assim, difícil de engolir, e aqui vocês vão querer me matar, principalmente os fãs da autora, foi Como Agarrar uma Herdeira, da Julia Quinn. Bicho, vou falar uma coisa. Eu tenho essa mania assim, né? Eu vou ali e compro todos os livros da mesma autora sem nem ter lido o primeiro livro. E aí o que acontece? Quantas vezes eu já não tive vontade de dar com a minha cara na parede? Porque eu leio o primeiro, fico com um ranço e não pego no resto. Porém, dessa vez, eu já tinha lido Julia Quinn. Óbvio, eu li os Bridgerton, né? Ainda não li aquela caixa preta lá de cima, né? Um dia vocês vão ver por aqui, porque eu não cheguei lá ainda. Mas eu conheço a escrita dela e eu falei, beleza, vou comprar. Comprei Como Agarrar uma Herdeira e comprei Como Se Casar com o Marquês.
Bicho, que dificuldade que eu tive com Como Agarrar uma Herdeira. O nome da mocinha, eu tô até aqui na Amazon pra ver, é Caroline Trent, e ela é sequestrada. Essa série chama Agente da Coroa, né? E ela é sequestrada pelo Blake, não é isso? Pelo Blake. Ele sequestra ela de uma forma, confunde ela com outra pessoa, e tem uma trama de uma espiã internacional, mas Caroline é muito chata, meu gente. Ela tem um caderninho que ela fica anotando as palavras, e todo início de capítulo é aquela porcaria daquele caderninho com aquele assim, ó, não funcionou pra mim. Terminei de ler com muito custo. Terminei de ler, botei o livro pra vender e falei assim, ó, não quero. Botei pra vender, vendeu na hora. Minhas amigas que gostam de Julia Quinn, as minhas leitoras que gostam de Julia Quinn, ai, sim, se dá uma outra chance, o outro livro é melhor, parará, parará. Eu falei assim, tá bom. Isso aqui, depois eu vou olhar na minha lista de lidos, qual foi o mês que eu li essa treta aqui. Ficou. Como Casar com o Marquês, ficou aqui na minha estante esse tempo inteiro. Se não me engano, isso aqui foi no início do ano. Agora que eu peguei Como Agarrar o Marquês, Como Casar o Marquês, até me perdi, Como Casar com o Marquês. E tô gostando bastante porque a personagem é muito legal. Agora, Caroline Trent, de boas, não me desceu. Acho que a Julia Quinn meio que... Não sei se esse romance é um dos mais antigos, acho que ela meio que se embananou ali, quis criar uma personagem engraçadinha e criou uma personagem chata pra cacete, né? Então, tá aqui, ó. Como agarrar uma herdeira. Não funcionou. Nem sei se tem algum outro livro dessa série, mas, bom, o segundo tá funcionando pra mim. Terceiro livro que não funcionou de jeito nenhum e muita gente gosta é Corações Quebrados, da Sofia Silva. Gente, eu amei Sorrisos Quebrados. Vou até deixar aqui um vídeo aqui em cima que eu gravei quando eu vim da Bienal. Meu primeiro contato com a Sofia Silva foi através de um folhetinho de Sorrisos Quebrados que eu peguei no estande da Valentina. E eu vim, sabe como é que é, né? O Rio Centro é lá na casa do cacete, eu moro na outra casa do outro cacete. E eu vim naquele dia, cheguei em casa, quando eu abri o folhetinho, eu acabei de ler acho que são os 2 primeiros capítulos, era o prólogo que ficava nesse folheto, e eu fechei e falei assim aqui em casa, gente, eu tenho que voltar na Bienal amanhã, hein? Porque eu preciso comprar esse livro. Preciso comprar esse livro. E eu cheguei em casa e li Sorrisos Quebrados assim numa tacada. Achei fantástico. Recebi Corações Quebrados da Valentina, quando eu ainda era parceira da Valentina. Não desceu, gente. Não vou nem me dar o trabalho de procurar o nome da mocinha, nem o nome do mocinho. Ela tá no Brasil, ele tá em Portugal. Ele é veterano de guerra, sabe, passou por uma guerra, eu não lembro qual, não sei se foi Afeganistão, acho que foi Afeganistão. E passou por reabilitação, ele tem alguns problemas, e ela passou por acidente de carro. E ela não tem um membro. Não vou dizer qual, ela não tem um membro. A falta desse membro trava muito ela. Óbvio, isso é muito normal, é esperado, você se sente incompleto. Mas o problema foi que não teve química ali entre o casal, tá? Muita gente falou pra mim que eu tava lendo o livro errado, que eu não tava lendo o livro, que eu tava lendo o livro da forma errada, que eu não tava no momento certo. Eu falei assim, gente, ok. Fechei o livro, parei, dei uma chance 3 meses depois e a química entre eles continuou nula. Eu estava mais interessada entre a doutora e o doutor que estão ali, vocês não vão conseguir ver, mas estão ali no outro, que é Destinos Quebrados. E eu já percebi que toda vez que eu me mexo assim, entra uma luz qualquer e muda. Desculpa, tô me adaptando a esse novo cenário. Mas enfim, tava muito mais interessada na história do doutor e da doutora do que do casal, da trama. Então foi outro que eu encerrei, fechei, já botei na loja, já vendi. E não ficou mais aqui, porque vocês sabem que eu não gosto do livro, ou não é um livro que vai ficar no meu coração para sempre, eu sempre ponho para vender para ele rodar. Então, Corações Quebrados foi outro livro que não funcionou para mim de jeito nenhum. Era muito... não é que eu vou falar que era muito drama, vocês vão achar que eu tô sendo malvada com a menina, mas não é. Foi muito reme-reme, sabe? Um negócio meio lento, uma coisa que não funcionava. Ela não era... não tinha química, gente. Não sei como que eles conseguiram desenrolar alguma coisa ali, porque não tinha química. Era um troço meio esquisito que não funcionou pra mim. Estou torcendo pra não me decepcionar com o último. Lerei o último. Beleza? Beleza. Próximo livro.
Esse daqui eu fui tapeada, inclusive a minha resenha no Scooby diz exatamente sobre isso. Fui tapeada, fui iludida. Primeiro por essa capa maravilhosa. Segundo pela sinopse, que parecia super divertida. Dizia que aqui o Léo Plumb, que é o protagonista, ele era um aventureiro, ele era um inconsequente, e ele, numa das aventuras dele, causou um acidente imenso e precisou fazer o quê? Meter a mão no fundo de emergência da família, que é essa tal da grana. Porque o pai lá, o patriarca dos Plumb, quando morreu, deixou uma quantia considerável de dinheiro para cada filho. E aí, quando o Léo foi lá e fez um acidente, cagalhufou tudo, a mãe sacou esse dinheiro para calar a boca de meia dúzia de gente e salvar o Léo, que era o filho preferido dela, tá? E qual que é aqui, ó? Eles falam que vão se encontrar para conversar sobre o assunto. O que eu esperava? Um livro que fosse uma reunião de família e eles caindo no pau, sabe? Discutindo tudo ali, com uma dinâmica legal, com alguma coisa divertida, porque você sabe que é uma situação que dá para você tirar alguma coisa divertida, né? E fala que a grana tem o ingrediente mais explosivo de qualquer boa briga de família: dinheiro. Gente, se arrependimento matasse, eu tinha matado o autor desse livro aqui. Porque eu vou te falar, autora Cynthia da Prix Sweeney. Enfim, pelo amor de Deus, coisa arrastada. É uma quantidade, é uma proliferação de personagens secundário, terciário, quaterciário, centenário, sei lá que raios. Vai aparecendo personagens do esgoto que não tem nada para acrescentar na história. E no final, é um final besta, é uma coisa que não sabe, é um livro que não precisava ter sido escrito. Ou se fosse escrito, ele podia ser do tamanho desse daqui. Fininho, curtinho. Aqui foram 335 páginas de sofrimento. Me arrastei, fui até o final. Por que fui até o final? Porque eu queria saber o que ia acontecer. Mas, gente, desnecessário. Não precisa ter 45 personagens no livro desse. O Léo, a ex-namorada dele, a mulher que ele ficou, a outra mulher que ele fica, o zelador da mulher que ele ficava, o irmão, o marido do irmão, os compradores do irmão, a irmã, os filhos. Gente, não, vamos dar uma enxugada nisso daí, fazer um troço mais dinâmico, ou pelo menos colocar esse povo todo para interagir de uma forma legal. Também foi um livro que eu fiquei muito mais interessada na vida das sobrinhas dele, que apareceu, deu um arzinho assim, e depois desenrolou muito rápido, e eu fiquei, ó, chupando o dedo a ver navios. Tava com saudade, né? Não foi o carro do ferro velho, mas foi a Kombi. Enfim. Outro que não funcionou pra mim foi O Amante. Vou até copiar aqui, vou ler o nome da moça. Jodi Ellen Malpass. Gente, li por recomendação. Lê, vai gostar. A Dani do Leitura de Dani já tinha me recomendado esse livro. E depois a Cecília me recomendou, me entregou o livro. O livro é um tijolão, gente. Terminei na força do ódio. Cecília vai me matar. Terminei na força do ódio. Um romance repleto de erotismo e sensualidade, protagonizado por um casal que experimenta momentos tórridos. Eu experimentei momentos tórridos de ódio, sabe? Onde eu via uma moça. Porque eu não gosto desse tipo de leitura. Onde a moça é bonita, inteligente, despachada, e de repente, quando ela encontra o macho alfa, ela viu que idiota, fica burra. Deixa ele dominar ela de todos os jeitos, deixa... E não tô falando dominar sexualmente não, porque não tem nada a ver com o gosto sexual dos outros. Tô falando de dizer o que ela vai vestir, aonde que ela vai, se vai sair, se não vai... Gente, pelo amor de Deus, pra mim é demais. Mais fácil eu fazer isso com o cara do que o cara fazer isso comigo. Então, eu tive problemas com a Ava, não sei como que vamos chamá-la aqui, né? Ela, quando conheceu o Jesse, eu já sei, gente, já sei do rolê do Jesse, tá? Um monte de gente vai falar também que eu não soube ler o livro, que eu não tive paciência. Não, mas são 3 livros grossos. Eu sei que tem todo um rolê aí que vai explicar no segundo, vai explicar no terceiro, mas não vou ler no segundo e terceiro, porque eu detestei o primeiro. Me deu vontade de agarrar a Ava pelos cabelos e esfregar ela no asfalto quente. Eu ia falar na parede chapisco, mas a minha vontade foi esfregar ela no asfalto quente. Porque vai ser idiota assim lá na casa do cacete, né? O cara deu um carro, o cara faz não sei o que, o cara é rico, o cara é poderoso. Gente, quero eu ser rica, quero eu ser poderosa. Não quero o dinheiro do outro. Então isso meio que me irrita. E eu tive esses momentos de irritação em O Amante, né? O Amante, nem sei mais se é Eu Amante, não, é O Amante, tá? Não lerei os outros, mas eu tive muita raiva, passei muito ódio, muito. Se você acha que eu tô errada, por favor, pode se sentir livre pra tacar o pau aqui, descer o sarrafo em mim e tentar me convencer. Mas
tarugo desse tamanho. Eu falava assim, meu, não termina nunca. E ela continua deixando esse homem governar a vida dela. Foi difícil, passei poucas e boas, viu? Bom, chegamos ao final. Falei desses 5 livros que não foram bons pra mim, que não fluíram pra mim. Fala pra mim quais foram as suas leituras de 2020 que não funcionaram de jeito nenhum. Vamos trocar uma ideia. E se você achar que eu tô errado em qualquer um desses, por favor, pode vir aqui, descer o sarrafo e deixar a sua opinião. Com respeito, com educação, mas pode deixar a sua opinião. Um grande beijo. Tchau.